Olá, meus amados irmãos e amigos, eu trago para você a palavra que alimenta. Antes, porém, quero te pedir, aí onde você está, inscreva-se no nosso canal no YouTube e nos ajude a levar essas reflexões para mais pessoas, para que elas sejam abençoadas. A palavra de hoje está na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, a partir do versículo 1, e ela diz assim, preste atenção. Queridos irmãos, mesmo quando estive com vocês, não usei palavras eloquentes, nem de grande sabedoria para lhes apresentar o mistério de Deus, porque decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e de sua morte na cruz. Fui até vocês em fraqueza, temor e muito tremor. E a mensagem e minha pregação foram muito simples, não com oratória persuasiva, de sabedoria humana. Entretanto, o poder do Espírito estava em minhas palavras, provando a todos quantos as ouviram que a mensagem vinha de Deus. Fiz isso porque desejava que vocês tivessem a sua fé firmemente baseada no poder de Deus e não na sabedoria humana. Meus amados, são muitos hoje que pregam a respeito da palavra de Deus, que anunciam, que falam através do rádio, da TV, das mídias, daí canais de YouTube, Facebook, WhatsApp. E são muitas maneiras que nós recebemos mensagens, reflexões, pregações, palestras, estudos a respeito da palavra de Deus. Mas o que Paulo está dizendo aqui, que ele não apenas fazia um discurso com palavras de sabedoria, ele era um homem muito culto. Parece que, diz alguns historiadores, que ele falava 3, 4 línguas diferentes. Era um homem letrado, era um homem sábio, mas nem por isso ele diz aqui, eu não trago para vocês palavras de sabedoria humana, mas eu tenho em mim a revelação de Deus. O que eu falo não é apenas traduzir a palavra que está escrita. E nesse mesmo livro de Coríntios, na sua segunda carta, ele diz assim, a letra mata, mas o Espírito vivifica. O que ele quis dizer? Muitas vezes nós lemos uma palavra e temos uma interpretação errada daquilo que Deus realmente quer dizer para nós. Portanto, escrevendo aos Efésios, ele diz, Deus dá a eles o espírito de revelação e sabedoria. Isso significa o quê, meus amados? Muitas vezes tem pessoas que leem a Bíblia e não compreendem. Leem a Bíblia e não entendem o que realmente está escrito ali. Então pedem para um, para outro, você sabe me explicar? Ou então, às vezes nem pedem e ficam cheios de dúvidas. Mas hoje, aqui o que o apóstolo Paulo está nos ensinando é isso. Esta palavra é um mistério. Deus mandou que homens escrevessem essas palavras. Mas quando nós lemos, nós precisamos que a revelação daquilo que realmente Deus quis dizer venha dele. E nós precisamos pedir a ele que nos dê esta revelação. Por isso, nós oramos antes de ler a palavra e pedimos, Senhor, me dá entendimento, faz com que eu compreenda, que eu entenda isso que está escrito aqui. E você vai ver, como você vai ver coisas que parece que estão por trás da palavra, coisas que estão implícitas, mas muitas vezes a gente não enxerga quando lê como um simples livro, um jornal, uma revista. Mas não. A Bíblia tem que ser lida de uma maneira diferente. Tem que ter tempo, tem que ter paciência e tem que ter muita oração. E pedir para Deus que Ele revele a nós esta palavra bendita. Então ele diz, eu fiz isso porque desejava que vocês tivessem a sua fé firmemente baseada, ou seja, fundamentada no poder de Deus e não na sabedoria humana.
Não adianta eu querer te convencer, querer impor a palavra de Deus para você. Você tem que querer conhecer. Então, quando Paulo está dizendo, eu não impus nada para vocês, para que vocês não fossem persuadidos a acreditar naquilo que eu falo. Mas eu trouxe palavras de revelação de Deus para a minha vida, para que vocês realmente creiam e tenham fundamento daquilo que creem. Porque crer sem fundamento não é crença, é suposição, é algo que a gente não sabe se vai dar certo. Mas quando você crê com fundamento, você sabe que aquilo pode e deve e vai acontecer. E eu quero dizer para você hoje, se você confiar em Deus e crer em Deus e confiar nas promessas que estão na sua palavra, isso vai acontecer na tua vida. Mas você precisa entender. Não adianta pegar versículos e tirar ele do contexto e achar que aquilo vai se tornar realidade na sua vida. Não, não. A palavra de Deus é para ser compreendida. Quando você quiser ler alguma coisa, quando você entender ou te chamar a atenção um versículo, leia o contexto, para que você não seja enganado na tua interpretação. Eu tinha um professor na faculdade que ele dizia assim, o texto fora do contexto ou é burrice ou é pretexto. Então, cuidado com pessoas que pegam versículos e saem falando aí de qualquer maneira e falam que aquilo é a verdade. Não, nós devemos examinar as Escrituras e saber se o que estão falando é realmente verdade. E eu te garanto que se Deus te revelar, não tenha dúvida, vai acontecer. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor resplandeça o seu rosto sobre você. O Senhor tenha misericórdia da sua vida e te dê a paz. Compartilhe esse vídeo com pessoas que talvez nunca leram a Bíblia e talvez hoje resolvam dar uma lida, mas já sabem como ler e como entender a Bíblia. Se você ouve uma pregação, um estudo ou uma reflexão como essa, você vai entender que ninguém está querendo convencer ninguém a nada, porque quem convence, diz a Bíblia, é o Espírito. O Espírito de Deus, esse é o que nos convence. Não é convencer, mas é revelar, e pela revelação a gente acaba acreditando. Que o Senhor te abençoe, a paz do Senhor.